Quando minha mulher morreu, as últimas palavras que dela ouvi foram estas, ditas em voz cava e sumida. Vicente, você deveria desenvolver a história daquela moça em um livro. Logo após a sua morte, pus-me a pensar nas suas palavras, a bem dizer as últimas, e no meu casamento e outros fatos domésticos. Mas o certo é que elas me ficaram gravadas, e nunca mais se foi de mim a imagem daquela pobre jovem, a morrer, e o sentimento da dor que lhe estampava no olhar místico, por me deixar no mundo, dor que não era bem de mulher, mas de mãe amantíssima. O melhor é contar como foi meu casamento, um pouco da minha vida, para que se possa compreender por que esse espetáculo doméstico, em geral de tão pouco alcance, trouxe para mim consequências desenvolvidamente dolorosas. Bom, minha história de casamento é singular. Como toda gente, quis ser doutor em alguma coisa. Não tendo quem me ajudasse a pagar os estudos, logo aos 17 anos, com uma certidão de idade falsa, fiz um concurso em uma repartição pública e obtive um pequeno lugar de funcionário. Minha família vivia fora do Rio de Janeiro, e eu, apresentado por um colega, fui morar na pensão da viúva Dias. Apesar de ter vivido fora do ambiente doméstico, no meio de meninos e rapazes desenvoltos, nunca fui dado à sociedade feminina, muito menos a namoro. Por ser canhestro e tímido em relação à sociedade de moças e senhoras, não me agradou muito quando deparei na pensão uma moça de pouco menos idade do que eu, vivendo familiarmente com os fregueses. Era a dona Eufigênia, a filha da dona da casa, que superintendia o serviço na sala de refeições. Quando deu com o meu embaraço, veio ao meu encontro. Respondi-lhe as perguntas, mas temia encará-la. No fim de 2 meses, ela me fez as perguntas de costume sobre os meus estudos e meus avanços neles. Aborrecia-me com isso, porque já começava a aborrecer-me com eles. O esforço em formar-me, como se diz por aí, era para atender um capricho do meu pai, que como vingança, queria mostrar ao meu tal primo como título de engenheiro, que pessoas de cor também podem ser alguém na vida através do estudo. Havia quase 2 anos que eu comia na pensão da viúva Dias, quando ela caiu doente. Um ataque próstata e perdeu movimentos, o que levava a crer que morreria ou ficasse paralítica. Durante alguns dias ainda, a moça, sua filha, fazendo todos os sacrifícios, dirigiu a pensão, mas ao chegar o fim do mês, avisou a todos nós que ia fechá-la. Acabada a pensão, deixei de saber notícias delas, durante 3 ou 4 meses. Quando me espanto, recebo um bilhete de Eufigênia, pedindo-me para que fosse vê-las, numa estação dos subúrbios. Não enxerguei no bilhete algo de extraordinário. O que me passou pela mente foi a ideia de que precisavam de algum recurso de dinheiro, e em falta de outrem, apelassem para mim. Isto me punha em sérios embaraços, porquanto não dispunha de pronto de qualquer quantia, e ser-me-ia doloroso negar-lhes o que me pedissem. Uma tarde, tomei o trem de subúrbios e fui em demanda da casa das pobres senhoras. Depois de uma viagem despreocupada e reflexiva, cheguei no chalé onde elas se encontravam. Abriu-me a porta, a moça, e juntos entramos na casa modesta. Descansei o chapéu na sala de visitas e logo Eufigênia me disse: Venha ver mamãe. Mas minha senhora, tem melhorado? Oh, sim, o melhor, doutor. Mas sabe como é? Estamos aqui, tão sós. Não se sinta assim. Tens a companhia de sua filha e de Ana também. E de Nicolau. Nicolau? Nicolau é aquele que carrega as marmitas. É um homem bom, mas mal para aqui, vive trabalhar. Trabalhar? Ele vive preso em botequins e vendas. Vez ou outra ele faz um carreteiro. Biscate. Não fale assim, Ana. Tem sido tão bom pra nós. Veio assim que soube de minha moléstia. Não sei o que seria de nós sem a presença de um homem nessa casa. Ele cuida de nós na medida de suas posses. Oh, Nicolau, por que não volta para sua terra para aproveitar de um bom buriti e mangaba? Por aqui? Se aqui tem comida boa, o carioca que não sabe escolher. Ora, mamãe, Nicolau não serve pra nada. Chega de noite e dorme feito pedra até o dia seguinte.
Não diga isso, Efigênia. É boa companhia. E seus filhos, dona Clementina? Oh, céus, nem me fale deles. Eles são... Oh, deixe-me. Doutor Mascarinhas, vamos. Olha só, a mamãe precisa descansar. Oh, espere. Minha filha. Minha filha, sabe, doutor Mascarinhas, o que me preocupa mais não é nem ficar parado, e sim incomodar os outros. Inclusive minha única filha. Tenho medo de deixá-la só. Muito medo de deixá-la só. Mamãe. Oh, me prometeste que falaria com ele e conversarias tu. Não. Vá sim, vá falar com ele. Mamãe. Posem os dois ali na sala enquanto eu descanso. Ana, ajuda aqui. Ajeita aqui minha cama. Vocês dois vão conversar e tratem de se resolver antes que eu parta pra melhor. O que é de errado, minha senhora? Que há? Isso está estranho. Bom, o senhor não me tomará mal, né? Não há motivo. Minha senhora, seja franca. Bom, é que eu amo o senhor Mascarenhas. O senhor quer casar comigo? Eu? Sim, o senhor. Não, eu sou um homem de muitos defeitos. Eu não seria um bom marido. Eu aprovo esta união! Ele aceita, mamãe! Não a desmenti. Dei um suspiro longo e nós nos abraçamos. A Ana chorava, eu também, mas me sentia feliz. Entrei no hospício no dia de Natal. Passei famosas festas, as tradições de ano, entre as 4 paredes de um manicômio. Estive no pavilhão pouco tempo, cerca de 24 horas. O pavilhão de observação é uma espécie de dependência do hospício. Aqui vão ter os doentes enviados pela polícia. Isto é, os tidos e havidos por miseráveis e indigentes, antes de serem definitivamente internados. A polícia, não sei como e porquê, adquiriu a mania das generalizações, e as mais infantis. Suspeita de todo sujeito estrangeiro com nome atravessado. Assim, os russos, polacos, romaicos são para ela forçosamente caftens. Todo cidadão de cor há de se pôr um malandro, e todos os loucos hão de ser por força furiosos e só transportáveis em carros blindados. Habituado a andar por toda parte, a fantasiar passeios extravagantes quando não me prendem a obrigações de ler e escrever, ou então a estar na repartição me deixavam furioso. Bem 12 horas por dia, em tão limitado espaço, sob a compassiva sombra de umas paineiras e amendoeiras. Um dia, um menino, ou antes, um rapaz dos seus 17 anos, chegou perto de mim e me perguntou: Então, tu tá aqui por assassinato? Deus me livre, não. Tô aqui porque eu tava bêbado. Pois eu estou. O meu advogado... Narciso, eu já mandei você sair da cerca! Não fica aí perto! Vou ter que ir. Não pude apurar a verdade do que me dizia esse tal de Narciso, ou que qualquer outro nome tenha. Soube que era fujão, e talvez por causa disso, foi logo transferido para o hospital propriamente. Foram dias atrozes por isso, e só por isso, os que padeci no pavilhão. O criminoso que fosse, ele mesmo, a sua pessoa não me meteu medo. Como em geral, não me assustam os criminosos, mas a candura, a inocência, a naturalidade, em que não senti cinismo, com ele respondeu: Pois eu estou. Causam-me não sei que angústia, não sei que tristeza, não sei que mal-estar. Aquele menino, quase imberbe, falava-me de seu crime, como se fosse a coisa mais trivial dessa vida. Um simples incidente, uma pândega ou um contratempo sem importância. A minha entrada na Gatimanhos e o hábito de frequentar shops adquiri depois de ter meu filho, Boaventura. Antes, eu vinha cedo para casa. Minha sogra, apesar da decadência de seu estado mental, e a preta Ana gostavam muito do pequeno, que havia nascido robusto, forte, mas com um mal feito de cabeça, que me desgostava. Não tinha eu.
tanto gasto de ternura com ele não levava jeito para pai. Ora, Vicente, você não sabe segurar uma criança no colo. Pegue você então. Isso é trabalho de mulher mesmo? Dá pra ficar no cabelzinho. Diz pra ele, meu filho, me diz. Quando você se casar pela segunda vez, você há de saber dessas coisas. Casar pela segunda vez? Sim, quando eu morrer. Foi por isso que eu me casei com você, pra te ensinar essas coisas. Cada coisa. Ora as bolas. Correram tempos e minha mulher, vendo-me uma vez ler o meu manuscrito, ao trazer-me café, lhe pedi: Por que você não publica isso? Não há quem queira imprimir. Publique você mesmo. Custa caro? Muito. Pois bem, tinha abandonado a escola superior que frequentava e, embriagado com o sucesso de estima que ia fazendo, na revistinha esquecia-me dos meus estudos, das minhas leituras. Contudo, procurava a reputação no gênero que ela representava. Saía da repartição, ia no escritório da publicação, entregava originais, conversava um pouco, jantava nos fredes literários e ficava até meia-noite nas cervejarias. Quase sempre encontrava minha mulher acordada, costurando, fazendo crochê ou mesmo lendo. Não chegava muito são, mas minha embriaguez era discreta e pouco evidente. Nunca ela me disse nada, nunca lhe fiz a mínima macriação. Ela convenceu-me que devia pedir emprestado o dinheiro necessário sobre os meus vencimentos. Assim fiz, e o livro ia em meio da composição, quando ela adoeceu gravemente. A sua moléstia foi dolorosa e duradoura. Mais de 4 meses ela esteve acamada, morrendo aos bocados. No fim, só tinha de humano o olhar. No fim, parecia estranha a tudo, até o filho, até a mãe. E estava já quase assim, quando me fez aquela recomendação. Já estava morta, quando meu livro apareceu. Vendi toda a edição quase pelo preço da impressão, para pagar as dívidas. O meu consolo era meu livro. A crítica assinada, a responsável, honrou-o muito. Particulares insuspeitos gabaram-no a queima-roupa. Ele era cochichado e eu pressentia no ar a emoção e a surpresa que tinha causado. Devia alegrar-me, mas a alegria que me podia causar era abafada pelas minhas dificuldades de dinheiro e também pela doença de minha sogra. Sem aproveitar o pequeno e restrito sucesso que havia obtido, eu não sabia como haver dinheiro, não queria tentar jornal nem nada. Muitas coisas me faziam pensar. Voltou-me o hábito de beber, e dessa vez, sem dinheiro, mal vestido, sentindo a catástrofe próxima da minha vida. Fui levado às bebidas fortes e aparentemente baratas, as que embriagam mais depressa. Desci do uísque à genebra, ao gin e daí até a cachaça. Tinha recebido um sobrinho para se empregar no Rio, no correr desses 5 anos que mediaram entre a morte da minha esposa e a minha primeira entrada no hospício. Era um rapaz simples. Bom, de pouca instrução, eu não o conhecia, mas foi bom para mim. Ele e a preta Ana. Esta perdera a antipatia por mim. Ela supunha consolar-me da morte de Eufigênia. Tinha 30 e poucos anos, um filho fatalmente analfabeto, uma sogra louca, eu mesmo com fama de bêbado, tolerado na repartição que me aborrecia. Pobre, eu via a vida fechada. Depois de beber consecutivamente durante uma semana, certa noite, amanheci de tal forma gritando, e o dia seguinte passei de tal forma cheio de terrores, que meu sobrinho, André, que já era empregado e muito me auxiliava, não teve outro remédio senão pedir à polícia que me levasse para o hospício. Foi essa a primeira vez. Tio, o senhor tá bem? O que deu com o senhor? Tá bem? Não, tá bem, você tá louco. Alô? É a polícia? Meu tio tá louco aqui no quarto. Pode vir aqui. O que tá acontecendo? Eu não sei, mas ele nesse estado, tá deplorável, ele tá louco. Larga essas bebidas. Não! Ajuda! Andando pelos corredores do hospício, fui encontrar um rapaz português da minha idade, a quem conhecera quando estudante. Travamos uma relação na pensão da senhora, que veio a ser minha sogra. Parece que ele fora daqueles que tinham de voltar pobres.
Era um tanto instruído e foi inesquecível. Não tinha cigarros, ele me deu. Não sabia ir ao refeitório, ele me ensinou. Enfim, amaciou as dificuldades do primeiro estabelecimento. Apesar de não demonstrar vestígio algum de loucura, nem mesmo alcoólica ou tóxica, Misael era veterano no hospício e me informou muito sobre os loucos, suas manias, seus antecedentes. O meu mergulho naquele mundo foi logo profundo, naqueles 4 dias que nele passei. Vista assim de longe, a noção do horror que se tem da loucura não parte da verdadeira causa. O que todos julgam é a coisa pior de um manicômio. São os desatinos dos loucos, o seu delirar em voz alta. É um engano. Perto do louco, quem os observa bem, cuidadosamente, e une cada observação a outra, as associa num quadro geral. O horror misterioso da loucura é o silêncio, são as atividades, as manias mudas dos doidos. A loucura se reveste de várias e infinitas formas. É possível que os estudiosos tenham podido reduzi-las em uma classificação, mas ao leigo elas se apresentam como as árvores, arbustos e lianas de uma floresta. É uma porção de coisas diferentes. Uma generalização sobre seu fundo pecaria pela base. Choque moral, deficiência de inteligência, educação, instrução, vícios. Todas essas causas determinam formas variadas e desencontradas de loucura, e às vezes nenhuma delas o é. Eu vi um português velho, sempre com uma camisa de força, de barba cerada, passear de um lado para o outro nos corredores ou correndo na praia. Perguntei certo dia a Misael: que relação teria sua loucura com sua semelhança ao imperador da Áustria? É possível que ela tivesse alguma intervenção? Atenção! Contemplem todos o seu mais novo imperador. Hoje, neste belo dia, debaixo destes raios solares, perante as margens deste rio salgado, eu proclamo independência ou morte. Pode parecer um pequeno passo para a humanidade, mas com certeza é um grande passo para a loucura. Se vocês tiverem algum problema, venham até mim, pois eu, seu imperador, irei resolver. Liberté, fraternité, igualité. Contemplem o seu novo imperador. Quem é aquele doente? Ah, aquele que acabou de passar correndo? Isso mesmo. Ah, ele é um português. Ele era barbeiro. Quando os clientes iam no estabelecimento dele, perguntavam se ele não parecia o Francisco I, imperador da Áustria. Agora ele convenceu-se que realmente é o Francisco I e acabou aqui. Liberdade aos austríacos! Fui para meu dormitório, que ficava no canto da ala direita do pavimento térreo, e despertei maravilhosamente. O hospício é bem construído e seria adequado se não tivesse 4 vezes o número de doentes para que foi planejado. Com o ar azul da enseada de Botafogo, para quem olha, deveria ser um local retiro, mas a beleza do local pouco deve consolar, apreciada através das grades da triste condição em que se está. Torvo o ambiente moral em que ali se respira. Assim amanheci. Olhei o mar através das grades com esses sombrios pensamentos e recebi essa emoção. Estava 4 dias no hospital e não havia recebido visita alguma. Misael salvou-me no que toca a cigarros. O inspetor emprestava-me os jornais, mas não me contentava com isso. Pus-me a ler os jornais. A minha sensação já não era de mágoa e de dor de estar ali. Era de esperança da minha correção e da melhoria de todos os homens. A afeição, o amor, a simpatia e a piedade haviam de inspirar um dia alguém que virasse aqueles pobres homens. Naquele instante, conversando com um companheiro, um outro doente demorava de fazer rir. Não me ri, mas prestei-lhe atenção, simulando ler. Dizia o doente a outro: No lugar onde eu trabalhava, existia um cara que vivia me pedindo as coisas emprestadas. Até que um dia ele veio me pedir meus olhos, meus ouvidos, minhas bocas e meu bigode, mas como eu viveria sem meu pé? Livros? Eu tenho muitos livros. Eu gosto deles.
Conhece o Luiz de Camões? Aquele portuga, velho, ranzinza, escritor de Lusíadas? Não. Escritor? Essa obra é minha, eu que escrevi. Fiz ela num papel excelente, é o meu trabalho. Uma caligrafia ótima. Só que aí, eu tinha uma amiga, uma negra, em casa. Ela era amiga de um português. Eu guardava esse livro dentro de uma escrivaninha, na gaveta, chaveada. Só que aí, quando eu saí pro trabalho, acho que foi ali que ela roubou. Porque quando eu voltei, eu não vi nem ela, nem o livro. E você não fez nada? O que eu ia fazer? Nessas páginas contei as cenas mais jocosas e dolorosas que se passaram dentro daquelas paredes inexpugáveis. Sem tratamento, apenas separados da sociedade, poderíamos mesmo nos curarmos?